Olá pessoal, na aula de hoje veremos mais sobre o descritor 12, trabalhando assim a habilidade com o gênero anúncio. Dentro da análise sintática, para melhor compreensão dos conectivos dentro do texto, veremos orações subordinadas substantivas e a diferença entre conjunção integrante e pronome relativo. Oral B Pro Saúde. Agora só falta você. Nosso maior prêmio é saber que nossos clientes têm a certeza de sempre poder contar com a gente. Invista nos seus sonhos, projete sua vida. Esses textos são: letra A, lendas; letra B, notícias; letra C, anúncios ou letra D, contos. Acertou quem escolheu a alternativa C, anúncios. E o que são anúncios? Para que servem os anúncios? Qual é o objetivo dos anúncios? Sem dúvida que você já parou alguma coisa que estava fazendo para olhar ou ouvir um anúncio publicitário, seja na televisão, no rádio, na internet ou em um outdoor espalhado em algum canto da cidade. Geralmente eles chamam a atenção do público devido à sua mensagem, que às vezes pode ser impactante ou simples, mas que quase sempre tem uma mensagem explícita. Essas imagens muitas vezes são usadas de forma inusitada para chamar realmente a atenção do consumidor. Vamos à definição. Anúncio publicitário é um gênero textual usado para promover uma marca, um produto, um serviço ou ideia para um público definido em um meio de comunicação. Então, a finalidade desse tipo de gênero é de persuadir, ou seja, o anunciante tem o objetivo de convencer o consumidor sobre a boa qualidade de um determinado produto. Mas, em geral, o anúncio trabalha a função conativa ou apelativa da linguagem, ou seja, o intuito é mesmo convencer de que aquele produto, aquela imagem que está ali, trata-se de algo maravilhoso. Uma vez que estamos vendo o anúncio publicitário, que trata-se de um gênero do texto, então já estamos trabalhando o descritor 12 e indo mais além. É importante, além de reconhecer o gênero, saber identificar o objetivo, a finalidade dele. Vamos tentar responder essa questão a respeito desse anúncio. Com alguns presentinhos, sua mãe vira criança. Não se esqueça do presente dela, Dia das Mães. Então, a fotografia da criança é usada para mostrar o quê? Letra A, que as mães são adultas e gostam de outras coisas. Letra B, como as mães vão se sentir quando ganharem os presentes. Letra C, como os filhos se sentem quando presenteiam as mães. Ou letra D, que as crianças deveriam ganhar presente no Dia das Mães. Então, eu já eliminaria a letra C e a letra D, pois não se trata de presente para os filhos, e sim para as mães. E já marcaria a alternativa B, pois estou fazendo a comparação das mães, do sentimento das mães ao receberem os presentes. Então, observem que os elementos que estão no anúncio conversam com as palavras, com a escrita. Então, existe uma conversa entre a linguagem verbal e não verbal nesse anúncio. Mas existem outros tipos de anúncios publicitários. Existem os comerciais, que se referem à compra, à venda de produtos. Os culturais, que é apenas para divulgar uma peça, um espetáculo. Existem os institucionais, para promover uma mensagem de cunho social. Os políticos, os religiosos. Em todos, o marco principal do anúncio está na linguagem. Vez ou outra na imagem também. Aqui nós temos nosso maior prêmio, é saber que nossos clientes têm a certeza de sempre poder contar com a gente. Vamos observar aqui a conjunção que. Essa conjunção que trata-se de uma conjunção integrante. E o que é uma conjunção integrante? A conjunção integrante, ela introduz as orações subordinadas substantivas. O que são orações subordinadas? As orações subordinadas são orações que desempenham uma função sintática em relação à oração principal. E elas podem ser substantivas,
adjetivas ou adverbiais. Além da conjunção que, existe também a conjunção se como integrante. Então, quando se introduz uma oração subordinada substantiva, se introduz através da conjunção que ou se. E o que seria isso? Se ela é substantiva, ela vai ter a função que um substantivo exerce num período simples. Período simples é quando nós temos apenas uma oração. Então, aquele substantivo no período simples, ele pode ser o quê? Ele pode ser um sujeito, ele pode ser um predicativo, ele pode ser um objeto direto, ele pode ser um objeto indireto, ele pode ser um complemento nominal ou ele pode ser um aposto. No período composto, esse substantivo, ele já vai ter valor, ele vai ter o mesmo valor, só que ao invés de se referir a apenas uma palavra, ele vai ser o todo, ele vai ser uma oração completa. E como vai se classificar essas orações? As orações subordinadas substantivas se classificam em oração principal, que é aquela que não tem a conjunção integrante, e oração subordinada substantiva, que pode ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Então vamos entender aqui, seguindo o exemplo. Quero que você venha à festa. Lembrando que nós temos aqui dois verbos, quero e venha, dois verbos, duas orações de período composto, e essas orações estão sendo ligadas pela conjunção que. A função da conjunção, ligar orações. A conjunção aqui é integrante, pois está introduzindo a oração subordinada. A oração subordinada vai ser sempre aquela que tem a conjunção integrante. Aquela oração que não tem a conjunção integrante, eu irei classificá-la como oração principal. No caso aqui, a oração principal é a palavra quero. Agora, o nosso objetivo é saber identificar e classificar essas orações subordinadas, através de algumas dicas. Nós iremos observar apenas a oração principal para podermos classificar a segunda oração, que é a oração subordinada. Então, a primeira classificação, nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva. Ela é subjetiva, pois ela funciona, ela tem a função sintática de sujeito da oração principal. Observem aqui. É óbvio que todos seremos aprovados. É óbvio está na cor branca. Trata-se da oração principal. Ela é a oração principal, pois não tem a conjunção integrante. Que todos seremos aprovados é a nossa oração subordinada substantiva subjetiva. E por que ela é subjetiva? Porque ela tem função de sujeito. E como é que eu vou saber? Através da dica. Na minha oração principal, não tem sujeito. Quando na minha oração principal não tem sujeito, o sujeito vai estar na segunda oração. Na oração principal, não tem sujeito. Então, como assim? Observem, quando eu falo é óbvio que todos seremos aprovados, e eu falo é óbvio, e o sujeito não está na minha oração principal, então o meu sujeito será toda a oração subordinada, certo? Oração subordinada substantiva objetiva direta, relembrando aí a transitividade verbal, objeto direto, objeto indireto. Quando é que é objetivo direta? Quando na minha oração principal nós temos um verbo transitivo direto. Então, vamos observar o que se tem na oração principal. Todos sabemos. Se na minha oração principal nós temos um verbo transitivo direto, a minha segunda oração será meu objeto direto. Então, todos sabemos o quê? Que seremos aprovados. Observem que a oração é o complemento do verbo da oração principal. Então, qual é a dica? Observar se na oração principal tem um verbo transitivo direto. Se tiver, a minha segunda oração será objetiva direta. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Então, pela lógica, se a objetiva direta pede um verbo transitivo direto, a minha objetiva indireta pede um verbo transitivo indireto, que é aquele que vem com preposição no seu complemento. O professor gosta é a minha oração principal, de que nós esforcemos sempre será a minha oração subordinada substantiva objetiva indireta.
porque ela tem a função sintática de objeto indireto da oração principal. E como é que eu sei disso? Observa se na oração principal tem um verbo transitivo com preposição. Oração subordinada substantiva completiva nominal. O que é que eu irei fazer? Observar se na oração principal eu tenho um substantivo abstrato com preposição. Diferente da objetiva indireta, a completiva nominal vem com um substantivo acompanhado de preposição. Na objetiva indireta, eu tenho um verbo acompanhado de preposição. Então, eu tenho certeza. Certeza é um substantivo abstrato. Na sequência, temos a preposição de. Então, não tem como errar, certo? Então, eu tenho certeza, a oração principal, de que passaremos no vestibular, oração subordinada substantiva completiva nominal. Oração subordinada substantiva predicativa é aquela que tem a função sintática de predicativo do sujeito da oração principal. A certeza é que você virá. A certeza é a minha oração principal, que você virá será a minha oração subordinada substantiva predicativa. E qual é a dica? Toda vez que na minha oração principal vier um verbo de ligação, a minha segunda oração será predicativa. Oração subordinada substantiva positiva é aquela que tem função de aposto da oração. Ela tem a função sintática de aposto de algum termo da oração principal. Todos temos um só desejo, que passemos no vestibular. Qual é a dica? Sempre vem com 2 pontos antes da conjunção integrante. Agora vamos analisar essa questão para classificar que oração subordinada substantiva ela pertence. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. Os homens sempre se esquecem a minha oração principal, pois não tem a minha conjunção integrante. A conjunção integrante está na segunda oração, que é a oração subordinada substantiva. E como é que eu irei fazer para saber a qual classificação ela pertence? Seguindo as dicas, observando sempre a minha oração principal. Os homens sempre se esquecem. Então, eu observo que antes da conjunção que eu tenho uma preposição. E existem 2 classificações que vêm com a preposição que antecede aí a conjunção, que é a minha completiva nominal e a minha objetiva indireta. Então, eu já descarto a predicativa, a objetiva direta e a subjetiva. A subjetiva é quando na minha oração principal não tem sujeito. A objetiva direta é quando vem um verbo transitivo direto, no caso não tem preposição. E a predicativa é quando tem um verbo de ligação. Então, no caso aqui, então a completiva nominal, ela tem que ter um substantivo abstrato. E a objetiva indireta, um verbo transitivo indireto. No caso aqui, os homens sempre se esquecem. Trata-se de um verbo transitivo indireto. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Mas quando é que eu vou saber que o que trata-se de uma conjunção integrante ou um pronome relativo? Existe essa diferença. Como é que eu vou saber? Então, vocês podem saber através do contexto, reconhecendo que a conjunção integrante ela está ali introduzindo as orações subordinadas substantivas, ou através de um macete, né? Através de uma substituição. Então, a conjunção integrante, observem aqui, percebi que já era noite. Se você não for pelo contexto, estou vendo aqui que percebi é um verbo transitivo. Percebi o quê? Que já era noite. Então, aqui ele está introduzindo uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas se ainda assim você acha difícil, complicado, então tenta substituir o que por isso. Se você conseguir, você está vendo que ali trata-se de uma conjunção integrante. E pronome relativo, como será? Os livros que li nas férias são ótimos. Os pronomes relativos, eles são palavras que substituem um termo da oração anterior. Isso mesmo, eles fazem uma retomada. Trata-se de um elemento anafórico. Lembra da nossa última aula? Pronome relativo, trata-se de um elemento anafórico. Eles fazem retomada a um termo anterior, para que não haja aquela repetição.
Então, se dentro do contexto você não consegue identificar isso, os livros que, esse que aí está retomando a palavra livros, dita anteriormente. Então, se você não consegue identificar isso, não tem problema. Você vai tentar substituir o que por a qual, os quais ou as quais. Se você conseguir fazer e der certo, então trata-se ali de um pronome relativo. Vamos ver aqui. Leia o texto a seguir e responda as questões que seguem. As orações subordinadas são introduzidas pela palavra que. Indique a que classe gramatical essa palavra pertence em cada oração. Aviso aos associados, baile de Réveillon. Informamos que os sócios que já quitaram a mensalidade de dezembro deverão retirar seus convites na Secretaria Social do clube. Os sócios que ainda estão em débito deverão procurar a Secretaria Financeira para regularizar a situação e posteriormente retirar seus convites. A diretoria. Então, para se saber, irei tentar responder aqui através do contexto. Nós temos aqui informamos que. Informamos trata-se de um verbo transitivo. Informamos o que? Então, o que aí ele está introduzindo uma oração subordinada. Então, o primeiro que trata-se de uma conjunção integrante. Os sócios que. O que aí está retomando a palavra sócios. Trata-se, portanto, de um pronome relativo. Já quitaram a mensalidade de dezembro, deverão retirar seus convites na Secretaria Social do clube. Os sócios que, mais uma vez o que, retoma a palavra sócios. Trata-se, portanto, de um elemento anafórico, trata-se de um pronome relativo. Eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.